Olá pessoal, já estamos por aqui. À medida que você for chegando, vá usando o aviãozinho aí para convidar outras pessoas para estarem conosco aqui no Eu e Você e a Bíblia, ok? Terminamos uma semana, então hoje, conforme nós falamos, nós vamos começar a ter o quiz, ok? Aqui perguntas e respostas do Eu e Você e a Bíblia em relação a 1 Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 8, beleza? Então, bem-vindo, eu vou estar te aguardando a chegar por aqui. Enquanto isso, eu vou colocando aqui qual é a temática de hoje. 1 Coríntios. Coríntios 1 a 8. 2 pontos. Perguntas. E respostas. Vamos fixá-lo aqui, beleza? E agora eu vou poder saudar você que está chegando por aqui. Pessoal da PIB da cidade entrou por aí, muito bem-vindo aqui, meus queridos irmãos. Olá, Sônia Chiurco, bem-vinda. Abraço para você e para o Zé Carlos. Oi, Simone. Quem está chegando por aqui ainda é a Johanna. Olá, Johanna, tudo bem? Primeira vez que você aparece aí na nossa live. Muito bem-vinda. Jesus abençoe você. Olá, Domingas. Quem mais está por aqui? Olá, Arnaldo. Beleza, bem-vindo. Boa noite para você. Olá, Norma. Vamos lá. Você vai poder fazer a sua pergunta. Tem uma caixinha aí embaixo, ó. Provavelmente no seu celular, se o seu tiver a mesma estrutura, né, que o meu aqui, tem uma interrogaçãozinha, basta você clicar nessa interrogação aí e você pode colocar sua pergunta aí dentro da caixinha que vai abrir. Se você não tiver, você pode colocar sua pergunta aí no chat mesmo, ok? Que é onde você consegue escrever aí, onde vocês já estão escrevendo, você escreve boa noite pastor, abraços e etc. Obrigado, Sônia. Obrigado. Vamos lá, nós vamos esperar um pouquinho, ok? Entrei um pouquinho antes das 6, né? E como a gente tem feito sempre, nós vamos esperar um pouquinho depois das 6, porque o pessoal vai dando 6 horas, o pessoal vai chegando no trabalho, alguns estão trabalhando home office, mas eles estão finalizando o seu trabalho e aí eles encerram tudo para virem participar com a gente aqui, ok? Então a gente sempre dá uns minutinhos a mais após as 18 horas para a gente começar efetivamente o nosso estudo ou o nosso papo, tá certo? Então, se você tem aí perguntas, já vai selecionando aí o seu caderninho de notas para você poder fazer as suas perguntas aqui. Eu espero que tenha perguntas, porque a live hoje ela está desenhada em torno disso, mas se acontecer de ninguém fazer pergunta nenhuma, então eu vou para 1 Coríntios 9 e a gente vai expor 1 Coríntios 9, mas eu acho que nós vamos ter perguntas, né? Olha o João aí, olá João, beleza? Tudo bem? Bem-vindo. Estava batendo um papo com o João agora há pouco ali pelo WhatsApp. Agora ele se encontra aqui com a gente. É isso aí. A semana tem passado rápido, né? Eu não sei para vocês, mas para mim, quando eu vejo, já é sexta-feira, que coisa impressionante. Apesar das coisas estarem, parece, aparentemente, né, tudo meio parado com esse negócio, ou diferente pelo menos, né, com esse negócio aí do isolamento social, mas o ritmo parece que se intensificou, parece que a semana passa mais rápido, não sei. Olá Regina, tudo bem? Bem-vindo o pessoal aí de João Pessoa chegando. Olá Ana Maura, e aí? Ei Ana Maura, você pode fazer perguntas, ok?
hoje, de 1 aos Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 8. Se tiver alguma dúvida é só mandar. Olá, Ana Kelly, bem-vinda. As meninas estão com você, se estiverem, beijo para elas. Um beijo para você também, para você não ficar com ciúmes delas, ok? Vamos lá, vamos aguardando a turma aí chegando. Isso aí. E aí, Ana Maura, beijinho pra você, pra Leona, pro Ricardo também, ok? Dá um oi aí pra ele, se ele estiver por aí. Se não estiver, manda um abraço meu pra ele, ok? Muito bem. Legal, nós temos algumas pessoas pela primeira vez aqui na live com a gente, como a Johanna, muito legal. Você que chegou, já chegou, usa aí o aviãozinho para divulgar a live para contatos seus melhores amigos e tudo mais, convidando-os para estarem aqui participando com a gente também. Olá, Andresa. A Andresa acabou de chegar aí também, lá de João Pessoa. Legal, nossa live tem pessoas de outras partes também, né? Temos gente lá de Manaus, temos gente lá de João Pessoa, Norte, Nordeste, Sul, representados aqui, muito bom, muito legal. Olá, Lucinha, bem-vinda. Eu gostava quando a gente conseguia colocar aquele fundinho musical, né? Mas aí a gente andou tendo o YouTube, ou então o Instagram travando a gente com relação a direitos autorais. Bobeira, a gente não está fazendo isso para ganhar dinheiro, né? Mas fazer o quê? Olá, Janaíne, bem-vinda. Na sexta-feira a gente sempre tem um grupo menor, né? Acho que o pessoal, independentemente de poder sair pro happy hour não, já é uma tradição. Sexta-feira é happy hour, vamos dar uma descansada, vamos parar. Oi, amor. Aí, meu amor acabou de entrar. Esse S. Fios e Afins aí é minha querida Suzy, ok, gente? Para você que não sabe, você que quer adquirir produtos maravilhosos, visite aí o Instagram da S. Fios e Afins para você conhecer as coisas lindas que a minha esposa produz. E você vai ficar encantada e vai querer adquirir. Você que é homem também pode querer adquirir para dar de presente para sua esposa, sua namorada, sua mãe, ok? Hora dos nossos comerciais aqui. É isso aí. Vamos esperar mais um pouquinho. Você já pode, se você quiser, ir aí já digitando a sua pergunta, ok? Que assim a gente já vai tendo as perguntas aqui e depois é só eu responder. Então, aproveita aí enquanto nós estamos esperando outros chegarem, clica na caixinha da interrogação e escreve a sua pergunta aí. 1 aos Coríntios, capítulo 1 ao capítulo 8. Pode fazer qualquer pergunta relacionada a esses capítulos que a gente viu até hoje, ok? Galera do Estufa chegando por aí. Beleza, pessoal? Muito bom ter vocês aqui também. O Estufa, para quem não sabe, é o nosso ministério com jovens, ok? Da nossa igreja, da Comunidade Presbiteriana Vinhedo. Um ministério muito legal. Se você tem filhos jovens aí, ó, faça contato com o Estufa e motive os seus filhos a estarem participando dos encontros do Estufa, das lives, dos discipulados. A gente tem muita coisa legal sendo feita, acontecendo aí e oferecido
pela galera do Estufa, ok? Temos também para os adolescentes através do Mosaico, para as nossas crianças com Espaço Kids. Muito bom. Olá, Oswaldo, bem-vindo. Muito bem. Muito bom ter você aqui. O que a Sônia me escreveu aqui? Oi, pastor, no próximo mês tem Dia dos Pais, então os filhos podem encomendar algo para o papai feito pela Suzy? Ah, eu não sei, Sônia, você tem que falar com a Suzy. Eu não faço ideia. Tem que ver com ela. As coisas que ela faz, na maioria das vezes, estão relacionadas à casa, né? Suplás e coisas do tipo assim. Olá, Maristela, bem-vinda. Tudo bem? Olá, Ilse. Como você está? Oi para você, oi para o Saulo. É isso aí, gente. Por que eu tenho esse negocinho aqui do lado agora? Será que dá para colocar? Não vou nem mexer aqui porque vai que sai, né? Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu. Senhor, eu quero colocar o meu coração diante do Senhor. Quero reconhecer teu governo, tua autoridade amorosa sobre a minha vida e sobre a vida da humanidade. O Senhor assenta-se no trono e o Senhor conduz toda a história para aquele grande momento onde o Senhor colocará todas as coisas debaixo do governo pleno de Jesus, governo esse que já lhe é de direito. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas suas muitas misericórdias que se renovam para conosco a cada manhã, pela sua bondade, o seu amor, sua paciência, o seu perdão, sua graça. Senhor, nós te agradecemos pela semana que o Senhor nos concedeu e por várias pessoas que foram curadas e libertadas pelo Senhor ao longo dessa semana, mas nós temos ainda muitas pessoas lutando e lidando com essa situação do vírus, o Senhor, do coronavírus, e a gente continua suplicando ao Senhor por tua intervenção e poder, trazendo cura, trazendo libertação, Senhor, para a vida dessas pessoas, ó Pai amado. Nós oramos, Senhor, também por aquelas outras pessoas que têm enfrentado algum outro tipo de luta com algum outro tipo de enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus, que o poder de cura do teu Espírito venha, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, trazendo cura física, cura emocional, trazendo transformação para a vida, para o coração, para a história, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos pelo teu povo, pela tua igreja nesse momento, que possamos ter discernimento, Senhor, para que nós sejamos a expressão da realidade do teu reino, Senhor, em meio a todas essas situações que a gente tem vivido. Oramos pelo nosso governo, pelo nosso país, pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que toda essa luta por poder que existe entre aqueles que estão eleitos, ó Deus, e que ocupam funções na nossa nação para governar, ó Deus, e servir o povo, mas que estão apenas voltados para os seus próprios interesses, seja quebrado, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos levante líderes justos, ó Deus amado, em nossa nação, para que a gente possa desfrutar, como a tua palavra nos diz, tempos de paz, ó Deus, e de prosperidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok? Joia, Ilse. Que bom que vocês estão bem. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Estou esperando você enviar a sua pergunta. Hoje a nossa live não rola se você não mandar a sua pergunta, ok? Então, aquilo que... Eu sei que eu falei muita coisa. Eu tenho certeza. Fala, Serginho. Beleza, cara? E aí? Legal, brother? Bem-vindo. Nós tratamos de muitos assuntos e talvez tenha ficado aí alguma dúvida, alguma questão. Faça a sua pergunta para que a gente possa interagir aqui com você, a gente possa responder. Vamos lá. A pergunta vai anônima.
eu não sei, Ana Maura, se a pergunta vai anônima, por quê? Eu acho que na caixinha, só eu que vejo. Na caixinha de interrogação, acho que só eu que vejo quem está mandando a pergunta. Vamos lá, vamos ver a Maristela aqui, mandou uma primeira pergunta, capítulo 7, 12, sobre a expressão não o Senhor. Paulo apenas está aconselhando? Dívida não, dúvida, ok, deu para entender que é dúvida. Olá, Brígida, bem-vinda. Então vamos lá, essa primeira pergunta da Maristela, vamos responder. 1 Coríntios, capítulo 7, vamos dar uma olhada lá, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor vos digo. É essa parte, né? Olá, Eloá, bem-vindo. Olá, Brígida, bem-vinda. Oséias, bem-vindo. Então, quando o Paulo faz menção, e aqui não é o único lugar que ele se posiciona assim, quando Paulo ele diz assim, sobre isso, digo eu, não o Senhor, é porque aquilo que ele vai falar não é algo que está registrado no Antigo Testamento, ok? Não é um texto do Antigo Testamento que ele vai citar. Na maioria das vezes, quando ele instrui ou ele fala a respeito de um princípio bíblico, daquilo que vem da parte do Senhor, ele sempre atrela isso a algum texto do Antigo Testamento. Ele cita um texto do Antigo Testamento, um princípio da lei e tudo mais para ele desenvolver. Então veja, um pouquinho antes ele diz assim, porém, digo no entanto aos solteiros, às viúvas, melhor, como se, cadê? Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, tá vendo? Ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Quando ele diz isso, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, é porque isso é um texto do Antigo Testamento que ele está citando, um texto da lei que ele está citando, certo? O Senhor na lei diz que não é para separar. E aqui, no versículo 12, ele vai tratar de um assunto que não foi dito nada sobre ele na lei. Então, ele está trazendo um discernimento dele. Não é apenas um conselho, não é apenas um conselho. Nós temos que entender que Paulo, como ele ensinou aqui pra gente, 1 Coríntios capítulo 2, ele entende que nós estamos recebendo revelação do Senhor, porque o Espírito do Senhor vive em nós. Então existem questões que não estavam registradas ainda no Antigo Testamento, mas que eram questões novas, mas que nós poderíamos receber discernimento do Espírito Santo, poderíamos receber revelação do Espírito Santo, sabedoria dele, para responder àquela perspectiva. Então, a resposta de Paulo aqui, na verdade, é uma resposta profética, uma palavra profética, ok? Embora não seja algo da lei, por isso que ele diz, digo eu, não Senhor, ou seja, não está registrado esse assunto no Antigo Testamento, mas ele entende que ele está falando aqui orientado pelo Espírito Santo de Deus. Deu para entender? Então, hoje em dia também, por exemplo, acontece coisas hoje em dia, às vezes na nossa vida, dentro da nossa sociedade, situações que não eram contempladas lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e aí a gente precisa do discernimento do Espírito Santo, nós precisamos da sabedoria dele, de uma palavra de conhecimento dele, de sabedoria dele, para trazer uma direção para essa situação. E nós vamos dizer também, a Bíblia não diz nada sobre isso, mas eu entendo que isso, a partir dos valores, dos princípios das Escrituras, deveria ser visto assim ou assado. Deu para entender, Maristela? Então, não é que ele está apenas aconselhando, ok? Aconselhar um conselho você dá à pessoa, ela resolve se ela vai fazer aquilo ou não. Então não é apenas um conselho que Paulo está dando, ele está dando uma diretriz, mas ele está falando que essa diretriz que ele está dando, ok? Entendendo que ele tem a autoridade do Espírito Santo de Deus nele, o discernimento, a mente de Cristo, que ele falou lá em 1 Coríntios capítulo 2, né, a sabedoria espiritual. Então ele está dando um direcionamento, mas ele diz que não é o Senhor, porque isso não está registrado na lei no Antigo Testamento. Agora para nós isso está, ok? Então para ele lá, quando ele estava falando, não estava, mas o Espírito Santo de fato estava usando, tanto que ficou inspirado e está nas Escrituras. Então esse é um princípio
que hoje a gente pode dizer que o Senhor disse através de Paulo. Olá, Eloá. Já falei oi para Eloá, né? Muito bem. Ana Kelly. Vamos à pergunta da Ana Kelly. No trecho em que ele fala para que a pessoa que está andando segundo a carne deve ser deixada de fora, é confuso para mim. Quando afastamos a pessoa que está errada ou acolhemos ainda mais? Ok, muito jóia. No caso aqui que ele fala isso, é porque aquela pessoa, ela estava vivendo norteada pela carne dela. E a igreja dos coríntios não estava se importando com aquilo, estava achando que tudo bem a pessoa viver daquele jeito e ser um seguidor de Jesus. O texto mostra pra gente que não era uma prática que aconteceu, uma prática esporádica, era um estilo de vida, ok? Então, quando é que nós acolhemos uma pessoa na igreja que erra, e quando é que nós devemos seguir a orientação de Paulo e afastar uma pessoa? Não é a partir do erro dela, mas é a partir daquilo que está comandando a vida dela. Então, se uma pessoa na nossa comunidade, uma pessoa na igreja, ela peca ou ela erra, nós temos que corrigi-la, exortá-la, e nós temos que abraçá-la, acolhê-la. E quando nós abraçamos e acolhemos, quando ela, uma vez exortada, vê que ela está errada, que ela está em pecado, e ela se arrepende, e arrependimento ela quer mudar a vida dela, ela quer mudar a ação dela com relação àquilo que ela está fazendo. Quando nós afastamos alguém, quando aquela pessoa ela tem um estilo de vida que é contrário aos valores do reino de Deus, e ela está na igreja e a gente a orienta de que ela está tendo um estilo de vida contrário aos valores do reino de Deus, e ela não concorda com aquilo. Ela diz: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu venho aqui na igreja, eu sou membro, mas o que eu faço nos meus negócios, se eu roubo ou se eu faço isso ou aquilo, fora da igreja é um problema meu. Então, essa pessoa precisa ser afastada. Deu para entender? Então, não é meramente pelo erro, é por um estilo de vida que a pessoa está assumindo. Depois que eu responder, vocês fazem um feedback para mim, ok? Para saber se ficou claro aquilo que eu falei para vocês. Joia, Maristela, ok. Então deu para você entender. Deu para entender, Ana Kelly? Vamos lá, no capítulo 7, verso 15, é a orientação de Paulo ou de Deus? Capítulo 7, verso 15. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para viver em paz. Então, aí que está o ponto que a gente tem que entender. Não é que se é a orientação de Paulo não é de Deus. A orientação que Paulo está dando é de Deus. É uma orientação de Deus. Quando ele diz é o Senhor quem está dizendo e não eu, é porque aquilo que ele está dizendo está registrado no Antigo Testamento. Mas o fato dele não estar registrado no Antigo Testamento não significa que não seja uma orientação de Deus, entendeu? Então, no caso aqui, essa situação é uma situação nova. Você não vai encontrar, verso 15, você não vai encontrar nada no Antigo Testamento sobre isso. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi dirigido aos judeus, ok? E Deus orientou os judeus pela lei, dizendo que eles não deveriam se casar com pessoas de outras nações. Isso foi mudado pela pessoa de outra nação se tornar um prosélito, ou seja, assumir que ele era um judeu, se converter ao judaísmo, aí tudo bem. Então, no Antigo Testamento, você não vai ter nenhuma orientação sobre isso. No Novo Testamento, essa é uma situação nova. Por quê? Porque Jesus também não vai falar disso. Por quê? Porque Jesus vem primeiro para os judeus, o ensino dele, aquilo que ele está falando, primeiramente está envolto com a cultura judaica. Mas quando Paulo leva o evangelho para os gentios, então acontece algo novo. O quê? Um homem se converte, um homem casado se converte e a mulher não. Uma mulher casada se converte e o homem não. Agora você tem uma situação nova. Então você precisa ter um discernimento sobre aquilo. Então o que Paulo está dizendo aqui, é Deus que está dizendo? Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, nós temos a mente de Cristo, ok? Nós temos a mente de Cristo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coisa nenhuma, mas a mente humana foi capaz de perceber, mas Deus nos revelou aqui
a nós pelo Espírito. Então, o apóstolo Paulo está trazendo uma orientação aqui que não está no Antigo Testamento, mas que está sendo dada a ele pelo Espírito Santo. Deu para entender? O Espírito Santo está dirigindo nesse sentido. Então, no sentido de está no Antigo Testamento? Não, não está no Antigo Testamento que Paulo está falando, porque isso não existia no Antigo Testamento, mas é uma situação nova. Então, Paulo está trazendo aqui uma palavra profética. Okay? Isso é uma palavra profética. Ele está trazendo um ensino profético. Ele está trazendo uma revelação que o Espírito Santo está dando para ele sobre aquela situação. E a partir do momento que ele fala aquilo e aquilo fica registrado nas Escrituras, hoje para nós é Deus que está falando. Naquele contexto era Paulo que estava falando, sendo dirigido por um discernimento do Espírito numa situação nova. Para nós hoje essa situação não é mais nova, por quê? Porque está registrada na Bíblia, então hoje a gente pega um texto como esse e a gente diz que não é Paulo que está falando, é Deus que está falando assim através do apóstolo Paulo. Olá Andréia, bem-vinda. Vamos ver a Ana Maura. Nesse trecho ainda, no capítulo 7, ele dá a certeza da salvação dos filhos e do cônjuge de um cristão. Esse cristão tem influência tão grande que com certeza irá influenciar sua família? Não, não é bem isso que ele faz. Olha só, vamos ler todo o contexto. Ele diz assim, ó: a todos os demais, a partir do verso 12, a todos os demais eu particularmente não o Senhor vos digo. De novo, ele está dizendo eu vos digo e não o Senhor, porque o que ele vai dizer não está escrito no Antigo Testamento. O que não significa que não seja uma direção dada pelo Espírito Santo através de uma palavra de sabedoria nesse momento aqui, ok? E uma vez ficou registrado na Bíblia, então hoje é a palavra do Senhor para nós também. Se algum irmão tem mulher descrente e essa se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Porquanto o marido descrente é santificado, veja, ele é santificado, ele não é santo, ele é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Então, o que Paulo está dizendo é, através da minha vida de compromisso com Jesus, de entrega a Jesus, de confiança em Deus, se eu tenho uma esposa que não é cristã, ela é santificada. Ela experimenta as bênçãos do meu compromisso com Jesus. Deu para entender? E assim os meus filhos também são abençoados. Mas isso não tem a ver necessariamente com a perspectiva da salvação, porque olha só, bom, e aí num certo sentido, se ele consente em você viver com ela e se ele é abençoado, nós entendemos que essa exposição da pessoa às realidades do reino de Deus vão levar essa pessoa a experimentar o poder do evangelho na vida deles e se renderem. Mas isso não é garantido. Veja, se o não cristão não quiser permanecer junto, olha o que ele fala lá no verso 16. Ele diz assim, em que ele não permaneça, que você se separe, verso 15, e no verso 16 ele diz assim, porquanto como podeis saber, ó mulher, se salvará seu marido, ou como saber, ó homem, se salvará sua mulher? Então, tá vendo? Essa colocação de Paulo responde a sua questão. Não é uma garantia automática que eu, sendo cristão, casado com uma pessoa não cristã, que aquela pessoa vai automaticamente ser salva só porque eu sou salvo. Você tem que entender que um ponto importante a ser entendido aqui para Ana Maura, não sei se você pegou essa aula ou se você assistiu, é que o apóstolo Paulo não está falando aqui sobre um não cristão solteiro se casar, um cristão solteiro se casar com um não cristão solteiro, ok? Não é isso que ele está falando. Quando ele fala um marido incrédulo ou uma esposa incrédula, ele está falando sobre duas pessoas que já eram casadas, uma se converteu, a outra não. Ok? Então, ele não está aqui abrindo um precedente para que uma pessoa não cristã, uma pessoa cristã se case com uma pessoa não cristã, esperando então que a pessoa não cristã venha a ser santificada ou se converta. Ele não está fazendo isso. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que mais para frente ele vai dizer, capítulo 7 lá na frente ele vai dizer, verso 39, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver,
Porém, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar. Agora veja, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, a mulher cristã, que o marido casado, que o marido morreu, ela está livre para se casar de novo. Com quem quiser, contanto com esse quem quiser seja um cristão. Então, Paulo não está dando aqui uma brecha para que um cristão se case com um não cristão, dizendo, não, eu vou me casar com ele não é cristão ainda, mas ele vai se converter. Veja, ele pode se converter? Sim, ele pode se converter. Você tem a garantia de que ele vai se converter? Não, você não tem a garantia de que ele vai se converter. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, que salvarás o teu marido, ou como saberá o homem que salvarás a tua mulher? Então é um risco seu. A orientação que o Senhor nos dá é, se você é um cristão, case-se, um discípulo de Jesus, case-se com alguém que é um discípulo de Jesus. Esse é o caminho, essa é a orientação que o Senhor nos dá. Ah, mas eu conheço fulano que casou com a Beltrana que não era crente e depois ela se converteu. Amém. As escrituras dizem que o Senhor deseja a salvação de todos. Isso pode acontecer na vida de uma pessoa, mas isso não é garantia. As escrituras não dão garantia de que vá acontecer. Ok? Agora, vocês estão casados. Uma pessoa se converteu, a outra não. Você não precisa se separar da pessoa porque você se converteu e a outra não. Você só vai se separar se a que não se converteu não quiser. Agora, por quê? Porque se a que não se converteu não tem problema com você que se converteu permanecer com ele, então as bênçãos do reino que estão sobre a sua vida santificam essa pessoa. E dentro desse processo pode ser que a pessoa se converta. A bênção do reino que está sobre você traz as realidades do reino de Deus para a vida dos seus filhos. Okay? Eles desfrutam das realidades do reino de Deus que você está carregando com você. E a gente tem expectativa que isso inclua a perspectiva da salvação deles. Por quê? Porque dos filhos, a gente tem essa expectativa do marido ou da esposa, porque eles estão se expondo à realidade do reino de Deus. Deu para compreender, Ana Maura? Nesse caso, como fica a aliança? Que aliança? Quer dizer, que caso? A aliança é a aliança do marido e mulher, né? Mas que caso? No caso do não cristão querer separar? É isso? Se é o caso do não cristão querer se separar, a aliança é... Paulo considera isso, Deus, através de Paulo, mostra pra gente que isso é como se o marido que não é cristão, que quis separar, como se ele tivesse morrido. Então a pessoa está livre da aliança. Porque Paulo diz no verso 39 que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Ele morrendo, ela está livre. A palavra aqui, no entanto, verso 15, no entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separem, em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão. Essa expressão sujeita à servidão é nem o irmão nem a irmã estão presos à aliança, porque o incrédulo quis se separar. Então o incrédulo se separou, você é como se aquela pessoa tivesse morrido, você está livre para poder ter um novo relacionamento. Se é essa a questão da aliança que você estava perguntando, se eu entendi direito a sua pergunta. O capítulo 7 é o capítulo que mais bomba, né? Eu não sei se é porque é o último que a gente viu, né? Não, o último foi o capítulo 8, né? Mas é porque realmente ele traz bastante questões interessantes pra gente. Vamos lá, gente, vamos lá! Dá tempo de mais 2 perguntas, eu acho que ainda dá tempo. 2 ou 3. Ian, chegou agora. Beleza, Ian? Bem-vindo. Estamos hoje com uma live de perguntas e respostas, Ian, sobre 1 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 8. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar. Deixa eu ver aqui, eu tenho que tirar o óculos para ler. Ana Maura, será que ela não falou de quando os pais cristãos incluem os filhos na aliança com Deus? Não sei. E aí, Andresa, você precisa esclarecer para a gente sobre a sua pergunta, como fica a aliança. Como fica a aliança em relação ao quê?
Boa noite, Ian. Esclarece aí pra gente. Sim, é verdade, Ana Kelly. É verdade, o jogo desigual realmente é muito complicado. E eu concordo com você. Na maioria das vezes acontece isso. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7, quando ele diz que é melhor ficar solteiro do que se casar, porque casado você tem que se preocupar com agradar o marido, com agradar a esposa. Quando o casal, os dois são cristãos, um tem que agradar o outro, mas ambos querem agradar o Senhor Jesus. Então ambos crescem. Mas quando um é cristão e o outro não é cristão, um quer agradar Jesus, o outro não se importa em agradar Jesus. Então esse aqui, ele realmente, Paulo fala, ele fica dividido, ele tem que agradar a pessoa, agradar a Jesus, mas ele tem que agradar o marido também, ou a esposa também. Mas a esposa e o marido que ele está agradando não tem compromisso nenhum com Jesus. Então isso dificulta a nossa vida de devoção, de crescimento, de intimidade, né, com o Senhor. Eu concordo com você. Não é algo impossível, ok? De acontecer. A gente tem exemplos de pessoas que conseguem viver assim, etc. Louvado seja o Senhor, a graça de Deus sempre é superabundante, mas a gente tem que entender o seguinte, irmãos: a graça de Deus nos favorecer nessas situações é por misericórdia de Deus, ok? A gente não pode usar a graça como uma desculpa para a gente fazer as coisas do jeito que a gente quer. O Senhor nos dá a sua diretriz, a sua direção, e seguir a direção do Senhor sempre é a melhor opção para as nossas vidas. E na direção dele se você está solteiro e você vai se casar, você é um discípulo de Jesus, o seu primeiro critério deve ser procurar uma outra pessoa que também seja discípulo de Jesus. De novo, eu falei isso na live sobre esse assunto. Não é procurar simplesmente uma pessoa que está na igreja. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não têm compromisso nenhum com Jesus, não são discípulos de Jesus. É procurar uma pessoa que realmente é um discípulo de Jesus, ok? O maior interesse da pessoa que vai se casar com você deve ser fazer com que você se torne alguém mais íntimo de Jesus. O seu principal interesse em relação à pessoa com quem você vai se casar é você ajudá-la a se tornar mais íntima de Jesus. Aí você diz assim, mas e eu? Então, se ele se torna mais íntimo de Jesus e você se torna mais íntimo de Jesus, vocês se tornam mais íntimos um com o outro também. Entende? Olá, Marco. Tudo bem? André, é muito complicado, a pessoa sempre causa impedimento para várias coisas. Não fala a mesma língua, não case com incrédulo, é fria. Ok, aí tá o conselho da Andréia para você, eu concordo com ela. Okay? O melhor é a gente seguir a direção e o conselho do Senhor para a nossa vida. Uau, essa live tá muito legal, hein? Essa interação maior de vocês. E aí, pessoal, vamos lá, o que vocês acham? Tem alguma pergunta? Ou também pode fazer considerações aí sobre aquilo que a gente está compartilhando, aquilo que a gente está colocando aqui. Veja, se você está me ouvindo e você está casado e a sua esposa não é uma seguidora de Jesus, ou o seu esposo não é um seguidor de Jesus, isso não deve desmotivar você, ok? Você precisa apenas entender que Deus suprirá você com a graça dele para que você possa lidar com essa situação, tá certo? Mas se você não é casado e você vai casar, então siga a direção que o Senhor dá para você, que vai ser certamente o melhor para a sua vida, e você vai evitar problemas que você não precisaria ter se você tivesse seguido as orientações do Senhor. Ok?
Ah, ok, Andresa, desculpa. Eu não tinha visto que tinha sido seu pai. Eu li Miraca lá e achei que era você. A pergunta foi do meu pai. Eles dão no curso Casados para Sempre e tá batendo de frente com alguma coisa. Ok. Pois é. Eu imagino que o que está batendo é essa ideia de que a aliança ela é superior a qualquer aliança no sentido de marido e mulher, ela é superior a qualquer coisa. Mas veja, não é aquilo que o apóstolo Paulo apresenta para a gente aqui. O apóstolo Paulo diz para a gente aqui que se o incrédulo quiser separar, que ele se separe. Nesse caso, a mulher não está sujeita à servidão. E a palavra servidão ali é essa ideia de ser escravo. E é o mesmo contexto de você, quando ele diz você não está sujeito à servidão, é a mesma ideia de que ele trabalha depois lá do marido ter morrido. A mulher, ela está ligada ao seu marido enquanto ele está vivo. Quando ele morre, ela está livre da servidão a ele. Então ela pode se casar de novo. Ele está falando isso lá na frente entre dois cristãos ou entre duas pessoas, ok? Mas aqui ele usa o mesmo princípio. Ele fala, se o marido não cristão quer continuar casado, a aliança está valendo, você não deve se separar. Se o marido não cristão não quiser ficar casado por causa da sua fé em Cristo, ou a esposa não quiser ficar casado por causa da sua fé em Cristo, Paulo diz ali, veja, ele está dizendo isso na palavra, ok? Que o irmão e a irmã não estão sujeitos à escravidão, não estão sujeitos à servidão. É como se o outro cônjuge, que não é cristão, ele tivesse morrido e você está livre. É o que o apóstolo Paulo apresenta ali. Seguir o mandamento de Deus é sempre o melhor caminho. Ele já sabe das dificuldades que podemos enfrentar. É verdade. Ele nos criou, ok? Ele nos criou. Então, tudo aquilo que as escrituras apresentam para a gente sempre é a melhor direção para a vida da gente. Porque é o princípio que vem das escrituras para nós, para a nossa vida. De fato, o plano original de Deus para a nossa vida. Então, quando nós obedecemos aquilo que o Senhor está falando, nós vamos seguir sempre por um caminho bom. Um caminho bom não significa um caminho sem dificuldades ou sem lutas, ok? Porque nós estamos vivendo num mundo caído, mas é um caminho bom. Quando a gente faz as coisas fora da direção do Senhor, não significa que Deus vai nos abandonar, mas significa que nós vamos ter que ter consciência de que a nossa desobediência, a nossa rebelião acarreta juízo. Ou seja, acarreta circunstâncias para a nossa vida. O que acontece muitas e muitas vezes com cristãos ou com pessoas de forma geral que dizem acreditar em Deus, é que às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas a gente quer que Deus abençoe aquilo que nós queremos fazer do nosso jeito. E aí a gente faz do nosso jeito e as coisas se complicam e a gente diz assim, mas por que Deus deixou que isso acontecesse? Veja, não foi Deus que deixou, foi você que fez. Entende? Foi você que fez. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Olá, Célia. Tudo bem? No capítulo 7 de Coríntios, quando Paulo fala do divórcio, que tanto o marido ou esposa cristão está casado com um parceiro descrente, se caso divorciar e casar com outra pessoa, estará em pecado? Então, aí que tá. Se ali são três casos diferentes, ok? O primeiro caso é, o marido é cristão e a esposa é cristã. Paulo diz, não deve se separar. A mulher não deve se separar do seu marido, o marido não deve dar carta de divórcio. Isso é o que diz o Senhor. O segundo caso é, o marido ou a esposa é cristão, um dos cônjuges é cristão, o outro não é cristão. O que não é cristão quer continuar vivendo junto com o que é cristão. Paulo diz, não se separem. Não se separem. Aí, o terceiro caso, um cônjuge é cristão, o outro cônjuge não é cristão. O não cristão não quer continuar casado porque ele não aceita a fé do cristão. Veja, é muito importante esse detalhe, ok, irmãos? Talvez isso aqui até ajude um miracle, ok? Veja, Paulo não está dizendo aqui, e eu também não estou dizendo, que um cristão casado com um não cristão possa se separar do não cristão por qualquer motivo.
O que Paulo está dizendo é, um cristão que é casado com um não cristão, quando o não cristão não quer permanecer casado com ele por causa que ele não aceita o fato de que aquela pessoa se converteu e se tornou cristã, então o descrente que quer se apartar é como se ele tivesse morrido e o cristão ele está livre para se casar de novo. Deu para entender? Então são 3 casos diferentes que acontecem aqui. E aí, nesse caso, ele não está pecando. Olá, Antônia. Sim, deu para chegar para mim? Não, deu para chegar para pegar aqui algumas falas ainda. Ana Luísa, é isso que entrou agora? É o seu nome, Ana Luísa? É isso? Bem-vinda. Muito bem. E aí, vamos lá? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Ficamos todos em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 8 ficou tranquilo para todo mundo e todos os demais textos. Ian, vamos ver. Muito bom esse detalhe sobre o descrente querer se separar, e faz toda a diferença esse detalhe. Talvez muitos achem que só o descrente que é só o descrente querer se separar por qualquer motivo já pode divorciar. Exato. Não pode. Ok? Exatamente. Muito jóia. Isso aí. Eu perguntei, você perguntou, pera aí, eu tô vendo aqui, gente. Calma. Aí, vamos lá, temos 2 perguntas aqui pra gente responder. Noemi, vamos ver aqui. Na live de ontem, não há problema em consumir alimento produzido por pessoas que têm templo budista? Não é problema. Ok? Não é problema. Veja, a questão de ontem não é... Isso aí nós vamos trabalhar um pouco mais, eu não trabalhei muito isso ainda, porque no texto de ontem, porque Paulo vai tratar disso com mais detalhes no texto de 1 Coríntios capítulo 10, ok? A questão que Paulo coloca no capítulo 8 não é você comer uma comida que é do templo, é você comer a comida no templo. Deu para entender? Então, por exemplo, você come uma comida que foi feita no templo budista, você, sei lá, levou para casa, comprou alguma coisa assim, nós vamos ver isso em 1 Coríntios 10, não tem nenhum problema. Mas você tem uma cerimônia, uma festa de adoração, alguma coisa lá no templo budista, e aí você vai lá participar daquilo. Tem problema. Deu para entender? Então, na questão dos coríntios eles tinham lá o templo de Afrodite. Então, as pessoas iam nas festas de Afrodite, na adoração a Afrodite, e lá tinha o jantar, os banquetes, e os cristãos estavam indo lá, estavam sentando, estavam comendo lá durante aquela cerimônia. E aquele momento daquele jantar, aquela cerimônia, era um contexto que acontecia dentro do contexto de adoração a Afrodite. É que nem a Santa Ceia, entende? A Santa Ceia no nosso culto, não é? A Santa Ceia no nosso... Você comer pão e vinho fora da dinâmica da expressão de adoração não é um ato de adoração. Você está comendo pão e vinho, mas quando você come pão e vinho dentro da esfera do contexto da adoração, do culto, aquilo se torna parte do culto. Então esse era o problema em Corinto. Os cristãos de Corinto, antes de se converterem, eles eram adoradores de Afrodite. Eles se converteram e aí eles continuavam, alguns deles continuavam indo lá no templo de Afrodite participar dos cultos, comendo e tudo mais, porque o argumento deles era, não, nós aprendemos com Paulo que o ídolo não é coisa alguma. Entende? Só que para muitas pessoas que ainda eram fracos na sua consciência, aqueles ídolos representavam deuses. E aí eles estavam ficando confusos. Quer dizer então que os cristãos aceitam a Jesus, mas também aceitam Afrodite? Deu para entender? Mas você comprar algo que foi feito num templo budista ou qualquer coisa e comer, não tem nenhum problema isso.
Nós vamos trabalhar mais isso em 1 Coríntios capítulo 10. Muito bem. Deixa eu ver, então, a festa de Belém, as comidas que as pessoas fazem para festejar o Círio de Nazaré. Sobre a comida sacrificada a ídolos, sobre a comida da festa da padroeira de Belém. Então, eu não sei muito bem dizer sobre essa questão da padroeira de Belém e tudo mais. A questão é a seguinte: se o que está sendo oferecido na festa está envolto com um momento de adoração, sim, tem problema. Se não está envolto com um momento de adoração, não tem problema. Ok? Esse é o ponto, essa é a questão. Ok, vamos voltar aqui. Mas sobre a minha dúvida, pastor, vamos ver, é o caso o cristão queira se separar do descrente sem ser por motivo de fé, simplesmente não quer continuar junto. Caso ele divorcie do descrente, caso com outra pessoa. Então, nesse caso, Ian, ele não pode se separar. Ok? Se ele se separar, ele está desobedecendo a Deus. Certo? Não é para ele se separar. Eu sei que hoje dentro da nossa sociedade a gente arruma um monte de argumentos, um monte de desculpas, cada um faz aquilo que bem entende, que quer. Como eu disse, se a pessoa fizer, ela vai ter que lidar com consequências, ela vai ter que arcar com consequências com relação a isso. Não significa que ela vá para o inferno, qualquer coisa desse tipo assim, mas significa que ela vai certamente acarretar algum tipo de dificuldade, de luta, de juízo sobre a vida dela, porque ela está desobedecendo algo que Deus disse e ela vai fazer algo diferente daquilo que Deus disse, então ela vai ter que lidar com as consequências que virão disso. Apesar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, muitas vezes superabundar, interferir, mudar cenários, o fato é, a única regra que as escrituras apresentam para a gente da separação de um crente de um descrente é que o descrente não quer que o crente não quer continuar com o crente porque ele é um seguidor de Jesus. Ele não admite isso e ele quer separar. Qualquer outro motivo não é motivo para separação dentro do princípio das escrituras. Ok? Não é. Você está indo contra algo que Deus disse para você. Sobre o fato de que iremos julgar os anjos e o mundo. Sim, o apóstolo Paulo ele coloca essa questão falando sobre o final, ok? Ele mostra para a gente o contexto disso, sobre nós julgarmos os anjos do mundo. Lembre-se disso, é que os coríntios estavam pegando uma situação pequena, uma situação, segundo Paulo, trivial, que era o desencontro entre dois irmãos, e eles estavam levando para os tribunais humanos tratarem disso. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não entendem quem vocês são em Cristo. Vocês não entendem que no reino por vir, no retorno de Jesus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Jesus, nós vamos julgar o mundo com Jesus. Então veja, porque a igreja é o corpo de Cristo, Jesus vai julgar o mundo, quando Jesus estiver julgando o mundo, nós estamos julgando o mundo com ele. Quando Jesus julgar os demônios, nós estaremos, os anjos aí são os anjos caídos, quando Jesus julgar os demônios, nós estaremos julgando os demônios com ele. Por quê? Porque nós estamos ligados em Jesus, nós somos o corpo de Cristo, deu para entender? E aí o princípio de Paulo é, se nós temos tamanha autoridade em Jesus, para que no retorno de Jesus a gente julgue a presente era má, os injustos e os anjos caídos, como é que vocês não têm condições de ter um sábio aí entre vocês para resolver essa contenda que está havendo entre dois irmãos aí dentro da igreja de Corinto? E aí ele diz, só o fato de haver contenda já é uma derrota para vocês, porque quem sofreu o prejuízo deveria simplesmente deixar para lá, e quem executou o prejuízo não deveria agir assim jamais com algum irmão. Então vocês já estão sendo derrotados aí, e mais ainda quando não existe um sábio entre vocês que possa ajudar esses dois irmãos a resolverem essa situação sem precisar levar para o mundo julgar isso para vocês. Deu para entender, Maristela?
Então, nós estaremos julgando sim os anjos caídos, o mundo, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Jesus. Então, quando Jesus estiver fazendo isso, nós estaremos fazendo isso junto com ele. E sobre o doce de Cosmo e Damião, que eram considerados consagrados. Costuma ser distribuído na escola e não deixava minhas filhas comerem. Pode ou não comer? Então, aí é que está a questão, tá vendo? A perspectiva é o seguinte, o que o apóstolo Paulo vai falar disso? Ele vai falar, a comida não faz nada pra gente. É o que ele diz lá, nós sabemos que a comida não faz coisa alguma pra gente. Capítulo 8. Vamos lá, ver o capítulo 8. Então veja, se eu como alguma coisa que foi consagrada a Cosmo e Damião, o meu corpo é santo. Quando aquilo entra no meu corpo, aquilo não faz nada comigo. Aquilo não tem poder nenhum na minha vida. Verso 8. Ora, não são os alimentos... 8:8. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus, não nos tornamos piores se não comermos e nem melhores se comermos. Ok? Então a grande questão aí é o porquê que faz, certo? Se eu como os doces feitos consagrados a Cosmo e Damião, porque eu acredito que com isso eu estou adorando, exaltando Cosmo e Damião, então eu estou errando, ok? Mas se alguém me dá isso e eu como e alguém depois diz para mim, isso aí era de Cosmo, foi consagrado a Cosmo e Damião, problema deles, Cosmo e Damião não é nada para mim. Eles não significam nada para mim. Entende? Mas uma pessoa de consciência mais fraca, esse é o ponto, uma pessoa de consciência mais fraca acha que se ele comer ou se ele der para os filhos dele comer, então aquilo vai estar associando os filhos dele a Cosmo e Damião. Então ele não deve dar e eu não devo comer por causa da consciência mais fraca daquele. Eu sei que para mim não faz nada, mas aquele irmão acha que aquilo vai fazer alguma coisa, acha que aquilo está relacionado, ok, a você estar reconhecendo a divindade de Cosmo e Damião, então você não deve comer. Então, Ian, essa é uma questão, cara, que assim, a maneira que você coloca, ou a maneira que a maioria dos cristãos colocam, é uma maneira equivocada, entendeu? Veja, pensa comigo, se Jesus morreu na cruz, e ele morreu para perdoar todos os nossos pecados, a nossa preocupação não deveria ser tanto se a gente está fazendo um negócio e aquilo é pecado. A nossa preocupação deveria ser, se eu fizer isso, eu estou desagradando a Deus, eu estou entristecendo a Deus? Entendeu? Essa deveria ser a nossa preocupação. E não se isso é pecado e se eu vou estar sendo amaldiçoado ou não. Ok? Deus é gracioso. Sempre. Ele superabunda a graça dele. Sempre. Você pode ter alguma consequência, alguma luta, alguma dificuldade? Sim. Eu gostaria que você entendesse que a gente não deve olhar para essas coisas pensando em preocupação com o pecado. A gente deve olhar para essas coisas pensando, eu não quero desobedecer a Deus, eu quero honrá-lo, eu quero agradá-lo. Não, Deus não deseja nos amaldiçoar, Deus deseja nos abençoar. Entende? Deus deseja nos abençoar. Mas eu tenho que entender que quando eu desobedeço alguma coisa dada por Deus, uma ordem dada por Deus, eu vou trazer algum tipo de consequência sobre a minha vida, ainda que eu possa usufruir de Deus, sua misericórdia e graça, mudando uma realidade na minha vida. Ainda assim, eu vou ter que lidar com uma consequência do pecado na minha vida. Entende? Ok. Bom, agora não dá mais tempo. Gente, vai ficar por aí. Nosso tempo acabou. Tenho aqui 23 segundos, contagem regressiva. Não dá para eu responder mais nada para vocês. Guarde a sua pergunta se você ainda tinha, para você fazer na semana seguinte, tá bom? Um bom final de semana para você.
Deus te abençoe. Beijo no seu coração.